Olá, queridos amigos, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao Alvorada Cristã, um programa voltado para a imortalidade da alma. Esse programa tem o patrocínio do Centro Espírita Francisco de Assis de Mafra. E hoje, Lúcia Balan Cobos, entrevistando Renato Gonçalves. Seja muito bem-vindo, Renato. É um prazer sempre estar aqui. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, no seu aspecto consolador. E Renato, o Espiritismo tem tocado muitas pessoas. O que há de tão especial em seu conteúdo que oferece tanto consolo? A força do Espiritismo, ela reside justamente na capacidade de consolar, pela fé raciocinada, pelas evidências científicas também, e da sobrevivência da alma, e pela sua filosofia libertadora, e o aspecto religioso, que é o Evangelho do Cristo trazido de uma forma mais explicada, mais clara, para que não haja qualquer dúvida sobre as palavras de Jesus. Então, ao nos revelar que somos espíritos eternos, nós que estamos na vida para o nosso grande aprendizado intelectual e moral, essa grande oportunidade que é de viver, de experimentar a existência, né? Nós que somos seres espirituais passando por uma experiência humana, né? O que é diferente de ser apenas uma pessoa. Esse é um aspecto consolador e que nos traz muita esperança, porque nós temos a eternidade toda para aprender, não é verdade? E a doutrina nos ensina que dores, perdas, dificuldades que nós venhamos a enfrentar, elas são instrumentos que a divindade se usa para a nossa promoção espiritual. Então, quando atravessamos por situações difíceis, dores, por sofrimentos, por doenças, nós temos que ter a disposição, a vontade de ver o que isso está representando para nós, o que é que isso quer falar para nós, para os nossos seres, o que é que nós podemos aproveitar disso. O Espiritismo não nos ensina a adorar a dor, o sofrimento. Ele nos convida a vivermos a vida com alegria, com leveza, com tudo aquilo, aproveitando tudo aquilo que ela tem de melhor a nos oferecer. Mas a dor, as dificuldades, os empeços fazem parte da nossa existência. E aí é que entra a questão consoladora da doutrina espírita, que nos ensina que tudo isso vem para o nosso bem. Não é para nos castigar, não é para nos tornar infelizes, não é nada disso. Quando Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, ele quis dizer que realmente a mensagem dele, que é trazida também na doutrina espírita, é uma mensagem de esperança, de renovação. E hoje nós conhecemos pela doutrina espírita que nós temos múltiplas experiências, múltiplas oportunidades através da reencarnação. Nós não estamos aqui vinculados a um manicômio ou a um lugar, como muitos dizem, que é o inferno, né, a vida material. Não, aqui é uma grande escola. E quando nós, como alunos, né, nós nos dispomos a aprender nesse grande círculo de aprendizado que estamos
imersos, nós tiramos grande proveito para o nosso espírito eterno de todas essas lições que a vida nos traz. Então, nós podemos fazer escolhas. O livre-arbítrio é uma condição inerente às criaturas humanas. Nós temos essa liberdade. Deus nos facultou. E lógico que quando nós fazemos determinadas escolhas, é natural que nós venhamos a se tornar vinculados à consequência das nossas decisões. Isso é da justiça, é da lei, é da experiência. Todos nós sabemos disso. Então, muitas vezes, nós passamos por dificuldades, situações de doença, de limitações, porque nós precisamos ainda dessas lições. Mas a ideia que o Espiritismo nos dá da imortalidade é algo fantástico, porque a gente sabe que a morte não representa o fim, é uma estação aduaneira, que o viajante ele continua vivo, mas ele vai para outra pátria, né? Temporariamente. Haverá o reencontro. Então nós sabemos também que o sofrimento tem um propósito, como aqui colocamos, e que Deus é justo e bom, e que sempre haverá oportunidade da renovação. Por mais errado que tenhamos trilhado os caminhos da vida, Deus, na sua bondade, na sua justiça, no seu amor, Ele nos abre novas oportunidades de refazermos o caminho, de percorrermos novamente através de uma nova existência para fazermos diferente, fazermos melhor e assim buscarmos aquilo que verdadeiramente nos faz felizes. E eu não tenho dúvida nenhuma, Lúcia, de que o Espiritismo e como é divulgado dentro das próprias obras básicas do Espiritismo, que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, conforme está nas Escrituras, em João, que no capítulo 14, 15, 16, escreve o que Jesus falou, que muitas coisas ainda ele gostaria de falar, mas que o mundo não está pronto, não estava pronto naquela época para receber essas informações, mas que ele mandaria da parte do Pai o Espírito Santo, que é justamente essa pleiade de espíritos que esteve a partir do século XIX se comunicando de todas as formas possíveis, provocando aqueles fenômenos físicos, psíquicos, maravilhosos, que são tão bem estudados daquele grande século e que mexeram com a mentalidade da época e fizeram as pessoas refletirem e que trouxeram também, graças ao grande codificador dessa revelação que é o Espiritismo, que é o Consolador prometido pelo Cristo, trouxe todas essas informações de uma forma organizada na mensagem dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, no seu prolegômeno, os Espíritos mesmos deram a mensagem para Kardec: vá confiante e cheio de ânimo, divulgar a mensagem que é nossa, não é sua, eles disseram, porque essa doutrina é nossa, vem do mundo espiritual. Vá divulgá-la aos quatro cantos da terra, né? Porque a terra é redonda, mas se fala quatro cantos,
é uma forma de linguagem que se usa, claro. E o Espiritismo é essa renovação, não tem privilégios clericais, não tem ordem sacerdotal, não existe fé cega, dogmas, né? Não existe a questão de nascer com pecado original. Não, nós nascemos com esperança de renovação, esperança de crescimento. A cada nova existência é uma possibilidade de alçar voos mais altos e cada vez mais altos. Então, a doutrina espírita, ela encanta por todas essas questões. E isso explica, né, essa mensagem do Prolegômenos explica, então, o título, O Livro dos Espíritos, porque não pertence a Allan Kardec, e sim a essa pleiade de espíritos superiores que, com tanto amor, nos trouxeram essas mensagens transformadoras para as nossas vidas. A mensagem que está registrada em João sobre o Consolador Prometido, ela inicia também com Jesus dizendo: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, o Espiritismo nos ensina, através da lei de causa e efeito, de uma forma mais profunda, a guardar esses mandamentos de Deus, porque a gente se sente mais responsável pelas nossas atitudes, sabendo que receberemos de volta. Então, estudando cada vez mais o Espiritismo, nós vamos entendendo todas as mensagens de Jesus. Então, Renato, quais são as ideias realmente consoladoras que o Livro dos Espíritos nos oferece e por que elas tocam tão fundo o coração humano? O Livro dos Espíritos nos apresenta uma nova visão de vida, né? Que transforma a angústia em esperança e desespero em sentido. Ele nos traz ideias consoladoras com promessas que não são vazias, são promessas reais. Ele se impõe pela lógica, pela razão e pela experiência. Então vamos falar de algumas ideias transformadoras do Livro dos Espíritos. A primeira delas é a imortalidade da alma, a continuidade da existência. Isso já é uma mensagem que muda a perspectiva da pessoa. A pessoa não se vê mais somente como um ser humano, ela se vê como um ser imperecível. E isso mexe muito com a cabeça, né, da gente, porque, nossa, não tem fim, não tem limites, né? Os séculos vão chegar e tu vai continuar existindo. Os milênios se dobrarão e você continuará lá. Nossa, isso é algo assim poderoso e grandioso mesmo, e assim ao mesmo tempo assombroso. Ele de certa forma assusta, porque nós somos consciências ainda muito pequenas e a gente não faz ideia da dimensão do projeto de Deus para a gente. É muito grande, é vasto. Então é quase como uma criança das primeiras séries, que uma professora olha nos olhos de um aluno e diz: tu vai ser um político, tu vai influenciar multidões, tu vai ter um papel decisivo no teu futuro. E a criança fica assustada, porque ela ainda é criança. Ela ainda, ou tem uma mentalidade ainda que no máximo de um adolescente. Então nós, do ponto de vista espiritual, ainda precisamos amadurecer muito esse nosso senso de responsabilidade cósmica. Então, mas estamos no caminho, né? E estamos crescendo e vamos chegar lá. O segundo ponto é a reencarnação como uma oportunidade de crescimento, de reparar desacertos, mal feitos, de recomeçar
novamente, né? Tanta gente diz assim, gostaria tanto de... Olha para trás na sua vida e dizem assim, gostaria tanto de ter feito tudo tão diferente do que eu fiz. Espere, você vai ter essa oportunidade. Deus concede, Deus é justo, Deus é bom, Deus é amor. Ele vai lhe conferir essa oportunidade. A justiça divina pela lei de causa e efeito, aqui que você colocou, nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas, como falamos, nós nos tornamos eternamente responsáveis por elas, pelas nossas escolhas, assumindo as consequências. Então, na lei divina, entendemos que não existe negociata com Deus. Deus é justo, Deus é bom. Deus não pode tirar os pecados simplesmente por alguma prece, alguma oração, ou por um arrependimento. O arrependimento é o primeiro ato de uma etapa. Depois vem a expiação, a prova, e por último vem a reparação. Então existe um caminho a ser trilhado, que é justo. A gente não aplica isso para os nossos filhos? Por que a gente vai querer que Deus haja diferente com nós, nos concedendo privilégios que não merecemos? Nós somos pais que ficamos ainda a desejar, mas Deus é o Pai perfeito, como Jesus nos ensinou. Mas também justo. Sim. E diz o Evangelho, é necessário que venha antes a justiça. Está num trecho do Evangelho. Porque a justiça ela tem que anteceder mesmo a misericórdia. A misericórdia, aliás, ela é, como disse Chico Xavier uma certa vez, o lubrificante das engrenagens da justiça. Então ela faz com que funcione mais solto, mais suavemente, sem tanta rigidez, sem tanta dificuldade de a coisa da engrenagem, vamos dizer, funcionar. Um outro item, a lei do amor, da justiça e da caridade. Todos nós estamos envoltos, mergulhados nessas leis. O Livro dos Espíritos também nos traz os laços do amor que vence a morte, que as separações são apenas transitórias, o reencontro é certo, a esperança na vida futura, a dor como um propósito de crescimento, a proteção dos espíritos. Todos nós, por mais pequenos que sejamos na escala evolutiva, na escala espiritual, temos sempre amores do outro lado, do mundo espiritual. Às vezes, quando não estão aqui presentes em carne do nosso lado, mas eles estão no mundo dos espíritos zelando por nós. Todos nós temos espíritos amigos, espíritos bons, espíritos superiores, que eles prestam muito atenção na nossa vida, que nos dão muita importância e que se preocupam com a nossa felicidade. E a evolução como algo infinito para o espírito, não tem fim o progresso espiritual. Então o Livro dos Espíritos nos brinda com todas essas ideias fantásticas, né, Lúcia, para que a gente possa mergulhar, estudar, refletir e transformar todo esse conhecimento em ações no nosso dia a dia, nos transformando em pessoas melhores, em melhores cidadãos e, acima de tudo, em espíritos eternos melhores. E, contudo, nada é tão transformador e consolador do que não nascemos no berço e não morreremos no túmulo.
A vida continua e aprendemos muito isso hoje com o Renato e agradecemos muito. E nos vemos em breve com o programa Alvorada Cristã. Obrigado e até lá!